Meu fortíssimo abraço a todos que acompanham a programação do Portal e TV CM7 Brasil. Agora são 12 horas e mais 45 minutos. Por 4 votos a 2, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas cassou o mandato do deputado federal Silas Câmara, do Republicanos. Essa audiência, meus amigos, esta votação aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 31 de janeiro, e é claro, movimentos bastidores da política amazonense. Nós vamos mostrar a todos vocês toda essa repercussão dentro do nosso site, dentro do CM7 Brasil. Mas, meus amigos, em uma decisão por 4 votos a 2, o TRE cassou o mandato do deputado Silas Câmara. A decisão foi o resultado de irregularidades relacionadas às despesas com fretamento de aeronaves durante a campanha de 2022. Apesar da decisão, o político pode recorrer, é claro, ao próprio TSE. O julgamento do processo, originado a partir de uma representação especial, teve o voto favorável de cassação do relator Pedro de Araújo Ribeiro, sendo acompanhado pela vice-presidente do TRE Amazonas, desembargadora Carla Reis, e pelos desembargadores Marcelo Soares e o juiz Fabrício Marques. Os juízes Marcelo Vieira e Vitor Liuzzi foram contrários à cassação. O Ministério Público Eleitoral fundamentou a representação alegando uma série de irregularidades no uso de aeronaves fretadas por Silas Câmara durante as eleições de 2022. As despesas financiadas com recursos públicos do fundo partidário foram apontadas como potencialmente desequilibradoras pelo pleito em favor do deputado reeleito. Entre as irregularidades citadas pelo Ministério Público Eleitoral, destaca-se aí a concessão, de carona a Dan Câmara, irmão de Silas Câmara e candidato também na época a deputado estadual. Além disso, considerou-se também problemático também os gastos em um voo supostamente a serviço da campanha, na qual o candidato não contava na lista de passageiros. Outra questão ainda levantada foi o ponto de parada em Rio Branco, capital do Acre, por uma aeronave fretada. Este ponto, meus amigos, de parada, segundo o Ministério Público Eleitoral, não estava alinhado com o Estado, ou seja, o próprio Amazonas, na qual Silas Câmara estava concorrendo nas eleições daquele ano. O relator do caso, Pedro de Araújo Ribeiro, afirmou que as práticas apontadas pelo MPE violam o artigo 30 e são suficientemente graves para resultar na cassação do diploma do deputado federal Silas Câmara. A decisão representa aí, acima de tudo, mas aí a decisão representa aí um desdobramento significativo no cenário político local e pode afastar, inclusive, uma parte da bancada amazonense da Câmara dos Deputados. Então tá aí, meus amigos. Ainda há pouco saiu uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas cassando aí o mandato de Silas Câmara. Foi por 4 votos a 2. É claro, Silas Câmara vai recorrer dessa decisão, mas é uma decisão bastante complicada e sensível a ele. Agora, como que fica a composição neste caso, meus amigos? Existe, só para você ter uma ideia, aqui no estado do Amazonas, nós vamos colocar uma foto agora dos 8 deputados, os atuais 8 deputados federais do Amazonas. Nós temos aí uma representatividade desses 8 deputados que compõem a bancada federal. É uma bancada que realmente foi eleita de uma forma democrática no ano de 2022 e pode aí ter um cenário um pouco diferente. Nesse exato momento, existe uma bancada composta aí por 8 deputados. O deputado Amon Mandel, capitão Alberto Neto, Saulo Viana, Silas Câmara, Sidney Leite, Átila Lins, Adail Filho e Fausto Júnior. Estes são os 8 deputados federais eleitos no ano de 2022. Foram deputados eleitos, que tiveram uma votação expressiva e acabaram indo para Brasília. Com uma cassação de Silas Câmara, isso mudaria. Por quê? Vamos agora a um outro gráfico que nós mostramos aqui.
Vamos a outro gráfico. Tá aí, ó. Esse é o gráfico. Com a saída de Silas Câmara, outro deputado federal poderia ser afetado também, que não tem nada a ver com essa situação, né? Mas como se trata de votos dentro do Partido Republicanos, Adail Filho seria a pessoa que seria o prejudicado também neste quesito. Ou seja, a composição, se confirmado pelo TSE, claro, nos próximos meses, seria o seguinte: Amon Mandel, Capitão Alberto Neto, Saulo Viana, Sidney Leite, Átila Lins. Quem ficaria, Thiago Coara, no lugar de Adail Filho e Silas Câmara? Quem ficaria no lugar de Adail Filho seria o próprio deputado federal Alfredo Nascimento, e também no lugar de Silas Câmara seria aí o deputado Átila Lins. Como o deputado Paulderney Avelino, deputado Paulderney Avelino. Como o deputado federal Fausto Júnior é secretário de Estado, o segundo suplente assumiria a vaga. No caso, seria o delegado Pablo Oliva. Só para a gente recapitular mais uma vez, vamos mostrar a outra imagem. A imagem anterior, para a gente detalhar a todos vocês. Nós temos 8 deputados federais. Esses 8 deputados federais aí, ó, estão aí na tela. Amon Mandel, Alberto Neto, Saulo Viana, Silas Câmara, o próprio Sidney Leite, Átila Lins, Adail Filho e Fausto Júnior. Essa foi a composição que foi eleita em 2022. Como o Silas Câmara acabou perdendo o mandato como deputado federal, foi cassado agora pelo TRE, isso iria prejudicar de uma forma direta o também deputado federal Adail Filho, que não tem nada a ver com este processo. Adail Filho está fora desse processo que o Silas Câmara responde. Só que, com a saída de Silas Câmara, os votos de Adail Filho também seriam anulados. Aí, meus amigos, caso o TSE, nos próximos meses, confirmar aí a saída, a cassação do deputado Silas Câmara, nós teríamos uma nova composição de deputados federais, que seriam essa aqui, ó. Que seriam esses aqui: Amon Mandel, Alberto Neto, Saulo Viana, Alfredo Nascimento, Sidney Leite, Átila Lins, Paulderney Avelino e o delegado federal Pablo Oliva. No caso, quem ficaria no lugar de Silas Câmara seria Alfredo Nascimento, e quem ficaria no lugar de Adail Filho seria Paulderney Avelino. No caso do Pablo Oliva, é porque o secretário hoje, Fausto Júnior, acabou se licenciando e o Pablo seria aí o segundo suplente. Então, meus amigos, é uma composição bastante complicada, mas é só para você ter uma noção do que nós estamos relatando a todos vocês, tá legal? É só para a gente exemplificar. Silas Câmara foi cassado na manhã de hoje, ainda há pouco saiu o resultado, foi por 4-2. É claro, ele vai recorrer desta decisão no superior, né, no caso no TSE, mas a situação é bastante complicada, é bastante difícil. Sila responde aí a vários processos na justiça, são processos que realmente culminam aí numa cassação, no afastamento de seu mandato. Só para você ter uma ideia, até mesmo a bancada evangélica na Câmara Federal já colocou um outro deputado no lugar de Silas Câmara, sabendo, podendo ter essa decisão já em mente, né? Então Silas Câmara acaba sendo fragilizado durante esse processo de cassação. Bom, o fato é que nós vamos esperar, né, para nas próximas horas, saber aí da decisão, se Silas Câmara vai falar com a imprensa, vai se pronunciar, vai ter alguma coletiva para falar se ele vai recorrer desta decisão. É claro, nós estaremos aqui abertos, né, sempre abertos, e como eu volto a dizer, meus amigos, o portal ITV CM7 Brasil é um portal que está sempre ouvindo os dois lados e, é claro, nós vamos ter que ouvir também essas partes, né? No caso, Alfredo Nascimento, Paulderney Avelino e o próprio delegado Pablo Oliva, para saber o que eles acham desta situação. Existem vários processos na justiça para tentar tirar Silas Câmara do processo, né, que ele foi eleito no ano de 2022. Com a saída, volto a dizer, com a saída de Silas Câmara, outro
outro deputado seria afetado de uma forma direta, mas ele não tem nada a ver com a situação. Não é nenhum processo contra ele, nem nada. Mas como eles fazem parte do mesmo partido, os votos do Silas Câmara seriam anulados, seriam 0. Aí, Adair Filho também poderia perder um mandato, ou seja, perderíamos aí 2 deputados federais em uma tacada só. Mas uma matéria completa você vai poder acompanhar dentro do nosso site. Acesse o nosso site cm7brasil.com, lá você vai ter mais detalhes a respeito deste assunto e, é claro, vamos saber, né, o que as autoridades aqui do mundo político estão achando, né, dessa situação que realmente vai balançar, né, o cenário aqui no estado do Amazonas. Portal e TV CM7 Brasil, Manaus e o mundo, cabem aqui.